Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Borderlands, a adaptação em live action da icônica franquia de games que estreou hoje nos cinemas brasileiros. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Quando nós pensamos em adaptações audiovisuais de videogames, a gente sempre fica com um pé atrás. Por quê? Porque a maioria delas costuma falhar em capturar a essência dos jogos ou em construir uma narrativa que seja apreciada nas telonas ou nas telinhas. É claro que algumas vezes a gente tem produções que nos deixam completamente embasbacados por serem muito boas, como por exemplo The Last of Us, a gente teve Sonic, por exemplo, o primeiro filme, e a gente teve Fallout do Prime Video, que realmente são produções boas e competentes e que pegam a essência dos jogos e que se transformam em uma coisa nostálgica e nova, mas algumas realmente falham e falham muito, muito feio. E no caso, esse era o meu medo e o medo de bastante gente que acompanha esses jogos, né, a saga Borderlands. E no final das contas, o filme é bem frustrante e ele decepciona por não ter a ousadia que a gente imaginava com uma produção desse tamanho e com um elenco tão estelar quanto esse que domina as telonas. O filme é dirigido pelo Eli Roth, ele é conhecido por Cabana do Inferno e o recente Feriado Sangrento, e ele demonstra conhecer o material original, ele mostra que ele quer construir uma carta de amor pro primeiro jogo, ele sabe que ele tem todas as ferramentas necessárias e ele conta com um elenco magnífico. A gente tem Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, a gente tem Ariana Greenblatt, Kevin Hart, ou Florence Montagu, a gente tem muita gente boa no elenco. Só que ele não consegue construir uma história que valha a pena ser assistida. Em outras palavras, não é que a história seja ruim, mas a história parece crua. Parece que ela foi tirada do forno antes do tempo e a gente fica com muitas pontas soltas e parece que a gente tá assistindo a um gameplay com várias cutscenes e é isso que tá acontecendo. O filme convida a gente a conhecer o planeta de Pandora, que é um planeta completamente devastado. Ele é como se fosse uma wasteland. Ele é como se fosse um ermo, se a gente pensar em Fallout, é como se fosse essa tradução. E ele é assolado por criaturas terríveis, ele é assolado por pessoas que só pensam em saquear tumbas e colecionar objetos muito raros. E pessoas extremamente ambiciosas e que querem continuar destruindo o universo. Essa é a trama principal, e dentro dessa arquitrama a gente acompanha a Lilith, que é interpretada pela Cate Blanchett, que é uma caçadora de recompensas que é recrutada por um cara chamado Atlas, que é um dos maiores magnatas do universo, e que é interpretado pelo Edgar Ramirez. E ele pede para que ela encontre a filha dele, chamada Tina, que é interpretada pela Ariana Greenblatt, que foi sequestrada por um ex-soldado que fazia parte do exército dele, o Roland, que é interpretado pelo Kevin Hart. E seguindo os passos do jogo e seguindo os passos até mesmo desse gênero, né, cinematográfico, ela embarca numa missão para ir até Pandora, que é o planeta onde ela nasceu, para poder resgatar a Tina, ou a Tiny Tina, como a gente conhece nos jogos, e levar ela de volta pro pai. O que ela não imaginava é que muitas coisas se escondem atrás do sequestro da Tina, e ela acaba se aliando a um grupo de aliados improváveis para encontrar um artefato muito poderoso conhecido como Vault. A gente pode traduzir como cofre, por exemplo, e que contém o que é necessário para poder salvar Pandora e salvar o universo. E o Atlas quer colocar a mão nesse objeto extremamente poderoso para poder controlar o universo e garantir que esse reino de caos permaneça. De certa forma, é o elenco que consegue salvar esse filme de ser um completo desastre. E é claro que na parte técnica e nos detalhes estéticos a gente tem muita coisa para aproveitar, desde os figurinos dos personagens, até as cores que são usadas, até a própria montagem que, apesar de ser um pouco frenética e apesar de ser muito esbaforida, ela faz sentido porque parece que nós estamos assistindo a fases de um jogo. E o elenco também faz um trabalho muito bom, só que não tem como o elenco salvar um roteiro que é mal escrito. O Eli Roth também escreve o roteiro ao lado do Joe Crombie, mas parece que faltam coisas. As informações são jogadas de forma tão espalhada que a gente não consegue pegar as sutilezas. Não que existam muitas sutilezas no roteiro, mas a gente não consegue pegar as mínimas sutilezas para poder entender o que vai acontecer no ato de conclusão. E aí a gente tem que lembrar das pontas soltas que ficaram nos outros arcos, e a gente se esquece de alguns personagens porque eles não têm tanta importância assim, e a gente é engolfado nessa bola de neve que vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. Então não tem como um elenco que conta com a Cate Blanchett, com a Jamie Lee Curtis e com tanta gente que eu já falei no comecinho do vídeo, salvar um roteiro
que foi, por falta de outro termo, porcamente escrito. Alguns diálogos, inclusive, são muito mal colocados dentro da trama e parece que foram tirados de uma enciclopédia de clichês. Nem mesmo a Cate Blanchett, que já venceu um Oscar, ou a Jamie Lee Curtis, que também já venceu um Oscar, conseguem entregar as falas do jeito que elas merecem, mas elas estão se divertindo em seus respectivos papéis, e isso já conta bastante, principalmente para algo que poderia ter se tornado um desastre por completo. Temos também alguns probleminhas com os efeitos visuais, parece que eles foram pensados de última hora, e por conta do cronograma do Eli Roth com Feriado Sangrento, eu sei que o filme passou por algumas regravações e parece que não teve tempo de poder arrumar esses efeitos especiais, então isso pegou bastante quando eu tava assistindo, pelo menos. E a gente tem outros pontos positivos, como por exemplo o Jack Black, ele interpreta o Claptrap, aquele robozinho muito engraçado que é um dos aliados da Lilith e que ele é autorreferenciável propositalmente. Então isso funciona até chegar no terceiro ato. A gente também tem o Florian Munteanu como Krieg, que protege a Tina, e ele faz um trabalho bom, ele faz o trabalho dentro das restrições do personagem dele, porque ele é um mercenário. Então, a entrega das falas é muito engraçada, o jeito como ele se comporta é muito engraçado, e tem esse teor cômico no filme inteiro. E é claro que a gente tem a Lilith contrabalanceando esse uso constante de humor. Quando a gente chega no terceiro ato, é aí que as coisas desandam completamente, porque um monte de informação nova nos é dada e a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Até mesmo quando a reviravolta principal se concretiza, a gente fica meio perdido, porque de onde veio isso? E ao mesmo tempo é uma coisa formulaica, porque a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas não de um jeito tão apressado e tão inconclusivo, por assim dizer. Então o terceiro ato acaba colocando a última pá de cal em um filme que, assim, ele não é tão ruim na questão estética, na questão das atuações, mas ele não é bom. Então ele fica numa mediocridade, assim, muito triste, porque o universo de Borderlands é um universo bem expansivo e tem muita coisa com que se trabalhar, e eu acho que o Eli Roth podia ter criado uma narrativa nova, tal qual aconteceu como Fallout, ou expandir um pouquinho mais, focando apenas em um tipo de narrativa, em vez de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Borderlands. O filme estreou hoje nos cinemas nacionais, como eu já falei. Espero que vocês vão assistir, voltem aqui, comentem o que vocês acharam. E muito obrigado, até a próxima.